Inspiração. Nosso projeto chega no seu 11º episódio com uma mulher muito especial para Santa Maria. Ai, querida. Marli Rigo, empresária, empreendedora, diretora financeira da nossa Câmara de Dirigentes Lojistas, vice-presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo. É minha amiga. E minha amiga, né, Marli? Que bacana. Eu estava comentando com a Marli que a história da Marli, todas nós mulheres conhecemos, né? A história dela dentro dessa entidade tão importante para Santa Maria, que é a CDL, toda a sua construção, na Associação do Varejo, aí, ocupando esse papel importante nessa entidade de relevância para o Estado inteiro. Isso a gente sabe. Mas quem são as mulheres que inspiram a Marli? Quem são as mulheres que ajudaram na construção dessa mulher maravilhosa, sempre à frente do seu tempo, sempre nos dando os seus exemplos, deixando o seu legado? E hoje é sobre estas mulheres que nós vamos falar. Bem-vinda, Marli. É uma honra, uma alegria, principalmente uma alegria imensa tê-la aqui conosco no Inspiração. Puxa vida, a própria palavra inspiração, ela mexe com o coração, com a alma da gente, né? Então, a gente servir de inspiração para alguém é muito importante. Tu também é uma inspiração, tu sabes disso. E estar aqui contigo é uma grande alegria. A gente, quando pensa assim em homenagens, em falar da gente, ou falar da nossa história, dá até uma certa melancolia, principalmente nessa época do ano que a gente vai para a finaleira. Final do ano, né? Sente saudade das pessoas que amamos e que já se foram. Se eu fosse falar de mulheres que me inspiram, sabe que o meu trabalho dentro da minha empresa é para as mulheres. E é em cada uma que eu penso, por cada uma que eu acordo e me motivo a sair para a minha empresa, porque a La Marli é a minha vida, não tem como eu desvincular o meu nome da minha empresa. Foi baseado no meu trabalho, no meu início, que foi criado este nome, que hoje é uma marca registrada. Então, o que me orgulha é saber que as mulheres não vão lá para comprar uma marca específica, elas vão pela marca La Marli, pela minha filha, que hoje é minha sócia. Então, buscar inspiração, eu busco em todas as mulheres que até hoje, se eu fosse contar quem é a primeira pessoa que eu vendi uma peça quando eu abri, em março de 1989, a minha empresa, numa garagenzinha na Tuiuti, eu saberia dizer o que eu vendi e para quem eu vendi. Então, mas eu tenho que ir lá no fundo do meu coração e buscar a história de quem me inspirou e a quem eu devo o que eu sou hoje, que é a minha mãe. A minha mãezinha, Rosa Mafini Rigo, hoje eu posso dizer que após 18 anos e pouco que ela faleceu, eu posso falar nela sem chorar. Antes era muito difícil, porque ela realmente fez muita falta e continua fazendo muita falta na vida da gente, que quando tu tem qualquer coisa, desde uma dor de barriga ou até uma dor da alma, a gente corria para a mãe e ela tinha aquela palavra, ou a gente tinha aquele caminho de ir o fim de semana lá, com aquela mesa farta que ela fazia, aquele café, esperando a gente, ou esperando com aquela comidinha que a gente se criou comendo. Mas tudo começa no útero materno. E a minha história com a minha mãe é muito linda, porque a minha mãe, ela soube que estava grávida de mim quando eu já estava pulando na barriga dela. Ela teve 10 filhos. Quando o meu irmão, antes de mim, que a gente só tem 1 ano e 2 meses de diferença... Tu és a segunda? Não, eu sou a sexta filha. Sou a sexta filha dos 10. E quando o meu irmão, que já é falecido, nasceu antes de mim, a minha avó paterna, que era a parteira, ela disse, porque ele nasceu já quase morto, ele era muito grande, e aí ela disse: no próximo filho tu vai morrer,
eu não vou mais te atender. E ele estava com 4 mesinhos sendo amamentado e ela não sabia que tinha engravidado de mim. E quando ela viu, eu estava pulando na barriga, ela disse, meu Deus, estou grávida de novo. E me entregou para Nossa Senhora da Correia, que é a Nossa Senhora da Conceição. E ela conta que aí a gravidez desenvolveu, eu brinco que é por isso que eu sou Marli Aparecida, porque eu apareci por acaso. E aí ela disse que ela estava na salinha e teve uma dorzinha e só deu tempo dela ir da sala até o quarto e eu desci sem ela sentir dor de parto. Então ela sempre dizia, e eu tenho cartas registradas dela, que eu fui um anjo que Deus deu na vida dela. E eu sou a 6ª dos 10, então eu estava... Ah, e foi a tua avó que fez o parto ou ela cumpriu a promessa? Não precisou? Não precisou, ela só veio... Tu dispensou a parteira? Ela só veio cortar o umbigo, gente. Porque a mãe sempre dizia que como ela tinha medo de morrer, daí eu fui a menor que nasceu com 3,5 kg. A menor. Porque todos eram de 4 quilos e pouco, todos eram grandes, os bebês, e ela é uma mulher pequena, que trabalhava, que sustentava todos com a costura. Então, eu digo assim, ó, Deus me trouxe num momento iluminado, que devolveu a possibilidade da minha mãe se encorajar a ter mais 4 filhos depois de mim. Porque depois de mim veio o Padriene, veio a Marley, veio a Alice e veio o Paulinho. E os últimos 2 ela teve que ganhar no hospital aqui, no Caridade, porque ela já corria risco, porque já eram 10 filhos, né? Então, ela já teve os últimos 2 no hospital, mas 8 em casa. Então, eu me inspiro nessa mulher, que com todas as dificuldades, que com a pobreza, que a escassez não deixou nunca ela deixar faltar o estritamente necessário para nós. Eu não gosto de falar assim de coisas difíceis, porque o meu pai foi uma vítima do alcoolismo. E hoje eu perdoo ele e eu entendo que isso é uma doença. Não é uma escolha. Não é uma escolha. E ela escolheu não ficar distante da família e fazer todo o possível. Ela, de um limão, ela fazia uma limonada. Ela nunca deixou faltar o estritamente necessário e ela foi, Fabiana, encaminhando um a um para o caminho do estudo, para o caminho da sabedoria, para o caminho de cada um se virar. Porque o que acontece? Nós estudávamos na escolinha do interior e aos 12 anos de idade a gente tinha que sair, porque tinha que seguir estudando. E eu fiquei... Que cidade é, Marli? É aqui em Três Mártires, no interior da 4ª Colônia. Tá, é aqui mesmo. Com 12 anos eu saí de casa. Então tu imagina, eu era o braço direito da mãe em casa para cuidar os pequenos e para ajudar ela nas tarefas. Mas ela sabia que eu tinha que seguir. Estudar. Então, ela abria mão do bem-estar, do conforto, da ajuda em casa, porque ela sabia que eu tinha que seguir. Aí depois, com 13 anos, eu já fui para Silveira Martins. Estudei 4 anos no colégio em Silveira Martins. No internato daí, Marli? Não, eu fiquei na casa da minha tia. Ah, tá. E depois, quando a minha irmã casou, eu fiquei mais 3 anos na casa da minha irmã. E eu fui no enxoval dela, ela casou na 4ª, que a Tereza é a mais velha de todas, que é a nossa inspiração também. E daí eu fiquei morando com ela e estudando. E quando eu concluí o ginasial lá, também eu tinha que ou ficar lá sem um futuro, talvez perspectivas mais difíceis, ou vim para a cidade. E aí eu consegui um emprego já, vim de lá. Terminei as aulas em dezembro de 75 e em dezembro de 75 eu comecei a trabalhar na Pampeiro. Entrei ali com 16 anos, eu tive a primeira oportunidade de trabalho.
Tá, de convívio com a Dona Rosa, com a tua mãe, foi até, dia a dia, foi até os 12 anos, então. 12 anos. O que tu lembras, assim, dessa infância, do início dessa adolescência? O que mais ficou na tua memória? Que momentos e que lembranças tu tens desse legado da Dona Rosa para ti que tu trazes até hoje, desse convívio com ela? O legado comigo, o legado com a mãe é uma coisa muito espetacular. A mãe, ela sempre via o lado bom das coisas. Nunca a gente via ela, por exemplo, reclamar da vida. Ela sempre tinha uma solução para tudo. Se era época de seca, a gente ia longe no rio lavar roupa, ia com todas as crianças. Eu lembro nós indo... A fila. Nós íamos... Olha só, eu já era grandinha, a gente ia longe... Tinha o Rio Guarda-Amor, tudo era uma festa, tudo era alegria. Ela ia com a trouxa da roupa, levava os pequenos ficavam pescando com anzolzinho e eu ficava ajudando ela a botar a roupa no quaro, botar secar. Nós voltávamos à noite para casa com os peixinhos, com as crianças tomada banho, que a gente já tomava banho no rio, voltavam para casa todos já, e aí com a janta pronta. Aí ela fazia aquela polenta daquele tamanho, com peixinho frito, e já estava com tudo pronto. Tudo tinha solução para ela. E o que me marcou muito foi o trabalho dela como modista. Ela costurava para fora, e não tinha luz elétrica. E ela costurava para fora com lamparina até madrugada, porque daí rendia o serviço. Porque ela tinha que, durante o dia, também fazer outras tarefas. Os filhos, né? Imagina a quantidade de filhos. E aí ela costurava à noite e eu ficava ali do lado dela, ajudando. Ela me ensinava a fazer. Com 8 anos, ela me ensinou a fazer tricô. Ela me ensinou a fazer o pontinho à mão, porque não tinha máquina elétrica. E eu fui aprendendo e desenvolvendo aquela vontade de criar alguma coisa, de vestir alguma coisa feita por mim. E ela nunca precisou me ensinar o corte, nem fazer as peças. Ela tinha 2 máquinas e ela dizia, tu pode usar essa aqui. Aí ela deixava eu fazer roupinha de boneca naquela máquina adicional, e não podia trabalhar na dela, que a dela era o cavalo de batalha dela. Então, a mãe me inspirou a ser uma mulher que vence qualquer parada, a não ter medo, a encarar todos os desafios. E eu nunca deixei de participar da vida da mãe. Ela sempre disse que eu fui um anjo que Deus colocou na vida dela. E a minha primeira aquisição, quando eu comecei a trabalhar, foi uma máquina de costura elétrica. E aí veio a luz para a mãe. E eu dei a máquina para ela. Então, eu pude, através do meu trabalho, dar uma felicidade para ela, que para ela seria inatingível. E aí, então, ver ela ter que parar de pedalar, ela poder ter uma máquina boa, com todos aqueles pontos bacanas. E eu fiz aquele carnê daquela grossura e comprei, usei durante um tempo, aí veio a máquina, veio a luz elétrica e eu dei a máquina para minha mãe. Então isso, para mim, a minha realização era poder alcançar as coisas para minha mãe. Primeira TVzinha preto e branco eu dei para ela. Então eu sinto orgulho de ter podido proporcionar para ela aquilo que ela a vida toda deu para nós. Ela deu a vida, ela nos dava o alimento. Uma pessoa de fé, uma pessoa com uma fé inatingível, assim, ó, Deus e a força que ela tinha da oração, eu acho que a gente realmente pode dizer que a fé move montanhas. Porque pensar hoje em tu criar 10 filhos com dificuldade, enfrentar doenças, não ter médico, não ter hospital perto,
e ela sempre achar uma solução para tudo. Então, ela é a minha inspiração e é a ela que eu devo o que eu fui, o que eu sou e o que eu ainda quero. Vai ser. Ainda quero continuar sendo, Fabiana. Tu começaste a trabalhar, então, com 16 anos. 16 anos. Que lembranças que tu tens dessa adolescência já tão cedo na batalha? Na verdade, a minha adolescência, eu passei a me sustentar desde os 12 anos. Eu vendia produto no interior a cavalo. Eu fazia toda a região, eu ia até Valdeserra, eu fazia colônias novas até chegar em Três Barras e eu vendia produto de casa em casa. Eu chegava nas famílias e eu vendia... Sozinha? Sozinha. Porque o meu pai sempre teve cavalos e cuidava de cavalos de corrida. Tá, mas a ideia de vender os produtos a cavalo, de quem foi? Eu queria me sustentar, eu tinha que ganhar a vida. Tua já. E daí eu não podia ser uma representante, eu não tinha idade para isso. Aí eu era preposta. Eu vendia de catálogo para uma outra pessoa e ganhava aquela partezinha da comissão. Então eu vendia produtos de beleza. Até hoje o pessoal que me vê, que me conhece, lembra dessa história. Então eu fazia toda a região e nunca teve uma vez de dizer eu caí do cavalo. Eu ia direitinho. Tem uma situação até bem pitoresca que eu fui fazer uma viagem de vender os produtos, eu vendia Avon e Christian Grey. Não sei se tu lembra. Lembro, sim, dos catálogos. Os dois eu vendia. Christian então eu fazia uma viagem de venda e outra viagem de entrega. Para entregar. Uhum. E eu já estudava em Silveira Martins e eu vinha no intervalo das aulas em Três Mártires vender, fazer o meu... Vendia na sala de aula, para as minhas professoras, para as irmãs. Eu vendia... Eu acho que essa veia vendedora já estava... Contigo. Uhum. Então, eu me sustento desde os 12 anos. E vendia os produtos, já comecei a ajudar a mãe. Quando eu vim para Santa Maria, a mãe já vendia roupa também. A mãe fazia viagem a cavalo vendendo em toda a região para uma tia que era lojista. Então, ela era uma terceirizada dela. E eu, para ajudar a mãe, eu vendia para as minhas colegas. E comecei a vender para ajudar a mãe, para passar uma comissão para ela. E comecei a gostar disso aí. Depois, durante o período... Mas, Fabiana, eu tenho muito orgulho de dizer que também, como eu morei com a minha irmã, que tinha salão de beleza, eu morei 3 anos com ela em Silveira Martins, e ela tinha salão de beleza, e eu ajudava, eu aprendi a fazer tudo. Ela saía viajar e eu atendia no salão. Cheguei a cortar, estragar cabelo. Cheguei a fazer barbáries, mas eu não deixava de atender. Sim. Mas aprendi e ajudava ela. Então, quando eu vim para Santa Maria, eu também sabia fazer as coisas. E eu ia, após o meu trabalho da Pampeiro, eu ia fazer pé, mão, permanentes de cabelo, cortes de cabelo. Eu fazia tudo, ganhando também mais um troco paralelo. Então, o trabalho nunca me assustou. E costurava também, costurava para fora com a minha maquininha que eu tinha adquirido. E então, eu sempre fiz que nem a minha mãe. Não parava só numa atividade. Fazia sempre alguma atividade paralela para poder não ter necessidade das coisas. Eu nunca passei necessidade, Fabiana, porque eu sempre encontrei uma forma de ter uma rendinha extra. E eu acho que todo mundo pode se manter com pouco ou com bastante. A gente precisa saber administrar o pouco ou o bastante. Porque a escassez ela não vem só nos pequenos, ela vem nos grandes também. Hoje eu tenho essa percepção como empresária que o tamanho dos problemas é tanto para os pequenos como para os grandes, para as pequenas empresas, para as grandes empresas. Então, cada um tem que sempre buscar
as suas estratégias de mercado. E foi o que eu fiz a minha vida toda. Desde muito cedo. A dona Rosa, então, ela costurava, ela vendia roupas, né? Era representante. Os produtos de beleza que tu vendias, ela vendia também ou não? Não, nunca. Ela só se envolvia com a moda, com a fabricação de roupas. Ela trabalhava tanto no feminino como no masculino. Ela fez o corte de alfaiate, ela tinha corte de alfaiate, ela fazia ternos masculinos, ela fazia aquelas bombachas de favinhos e fazia vestidos de festa. E sempre tinha encomenda, Maria. O que tu lembras assim de tantos filhos dela tendo que costurar? Como é que vocês se organizavam para ajudar essa mulher a conseguir dar conta de tudo? Eu não sei como que ela conseguia organizar tudo. Nós íamos para o colégio de aventalzinho, sempre limpo, sempre arrumadinho, porque ela reformava muitas coisas. Então, ela sempre conservava os filhos arrumadinhos, asseados. E eu não sei como que ela conseguia, mas ela fazia o tempo dela, eu acho que era 48 horas. Ela dormia muito pouco, ela levantava bastante cedo. Eu era companheira dela de levantar, tirar o leite. Ela ainda tinha vacas de leite, porque tinha que ter, aquilo fazia parte da nossa alimentação. Tirava a vaca, tirava o leite e já botava ferver, porque já tinha que fazer o café para os filhos ir para o colégio. Então, a lembrança é a mesma coisa que qualquer família que se criou no interior. Nós tínhamos todos os tipos de brinquedo que não eram nada tecnológico. Era brincar de 5 Marias, era sapata, era jogar caçador, era fazer bola de meia e jogar no campinho, em frente à casa. A gente curtia tudo. A gente curtia até ir no mato, subir num pé de pitanga, comer pitanga. Eu sempre acompanhava a mãe na lavação de roupa e ela me contava muitas histórias. E também eu posso confessar para ti que muitas coisas ela me confidenciou. Quando eu já era menina, tipo 8, 9, 10 aninhos, a mãe me confidenciou algumas coisas que são marcas que ficou para mim e que posso te dizer que até ficou feridas que causaram transtornos para mim depois no futuro. Porque quando eu pensava naquilo que a minha mãe me contou, o que ela me disse, como ela me falou, marcou de alguma forma que eu não consegui superar. Porque tu eras para ela também uma amiga, que era com quem ela poderia desabafar e contar essas coisas que talvez ninguém mais soubesse. E isso ficou armazenado em mim. Então, eu era uma confidente para ela, e a gente sempre foi. E eu posso também dizer que a minha mãe, eu devo a minha filha mais nova, porque eu tenho 2 filhas únicas, a Manu, que é a mais velha, que é a minha sócia na loja, e 18 anos e meio depois veio a Vivi. E eu já tinha perdido, eu tenho 3 anjinhos no céu. Eu tenho 3 anjinhos, e quando eu engravidei da Vivi, a medicina dizia que não ia segurar. E a minha mãezinha Rosa fez uma promessa que durante os 9 meses ela rezaria 1 hora de joelhos à noite para eu segurar essa gravidez. Era muito importante para ela que eu tivesse esse filho, essa filha, que para ela a gente não sabia o que era. Sim. Passou os 3, ela me ligava todos os dias, a gente tinha sempre o telefone convencional. Passou os 3 meses, ela me ligou e disse: minha filha agora não perde mais.
Passou 6 meses, ela me ligou. Minha filha agora já pode nascer, porque agora já se cria com 6 meses. Pois a Vivi ficou até os 9 meses e veio saudável. E a realização dela, nossa, quando veio essa filha, era tudo para ela. Então eu devo também a uma promessa da minha mãe, por isso que eu digo que a fé dela ia direto ao Criador. É muito emocionante para mim saber da minha ligação tão intensa com a minha mãe. E devido a isso, eu sempre me senti protetora dos meus irmãos. O meu irmão mais novo me chama de mainha, até hoje. O padre Enio, eu sempre digo, não tem mulher, não tem filhos, quem tem que cuidar somos nós. Então é como um filho que me preocupa, que eu tenho que cuidar também. Se eu pudesse, eu botava todos eles debaixo dos meus braços. Então eu tenho as irmãs que eu amo, nós somos 5 irmãs e 3 irmãos, que 2 faleceram. Então é uma família que quando a gente se encontra, não tem noção. Essa árvore, ela deu frutos que o amor transcende. Ele brota cada vez mais. A gente, quando um precisa, o outro está sempre a postos para acolher. Marli, vamos partir então da tua história a partir dos 16 anos, ali que tu começas a trabalhar. Eu queria que tu contasse a partir de então, assim, como é que continua a tua relação com a tua mãe, né? Já que tu já trabalhava e em todos os turnos, né? E como é que a partir daí tu segue a tua trajetória e como ela continua contigo a partir de então, assim, da adolescência, desse primeiro trabalho. Sim. Sim, com carteira assinada, né? Sim, porque já trabalhava há muito tempo antes. Eu sou muito grata à primeira empresa que me acolheu. E eu tenho a minha carteira de trabalho com aquela única empresa que assinou a minha carteira. Eu estive lá falando com o seu Ilídio, dia 15 de dezembro, e dia 22 de dezembro eu comecei a trabalhar. Ele só me deu tempo de fazer a carteira. E eu iniciei lá sem conhecer nada do mundo corporativo. Porém, a oportunidade dentro de uma empresa grande, já consolidada, foi sendo criado desafios e eles foram apostando em mim. O meu apelido lá era Bombril, porque onde precisava, botava eu. Como tua mãe, tu sempre foi soluções para todos os desafios que surgiam. Eu tive um gerente que acreditava no meu potencial e faltava alguém ali, ele me botava a aprender aquele serviço. Depois eu já passei para ser caixa naquelas impressoras grandes, aquelas máquinas de plim-plim ali. Uhum. E depois, com o passar do tempo, eu passei a chefe do setor. Acho que eu tive a grande oportunidade que muitas pessoas, às vezes, não são percebidas. Eu acho que eles perceberam que eu poderia exercer. Eu nunca vou esquecer, Fabiana, o dia que eu fui promovida. Sentou o Dr. Cláudio Emanuele e o seu Ilídio, e eu do outro lado, e eles me chamaram, e aí ele me disse assim: nós vamos usar da tua capacidade em benefício da empresa e tu vai usar da tua capacidade para ganhar mais. É uma troca. A partir de agora, o setor está na tua responsabilidade. E eles confiaram muito em mim. Tem muitas histórias assim que é muito bacana, muitos desafios. Pessoas na época que fizeram... Tem uma pessoa que fez uma gravação negociando comigo por telefone um trabalho, porque eu fazia toda a cobrança da assistência técnica, eu negociava com todos os clientes, eu fazia o pós-serviços, aquele contato com o cliente. E um cliente gravou a conversa que teve comigo e mandou para o seu Ilídio. E ele me chamou na sala e me disse: me traz a ficha do fulano. E eu levei, e ele disse: eu tenho uma gravação aqui
de como que tu negociou com ele. Eu, tranquilamente. Mas ele só me chamou para me dar os parabéns. Então, eu digo, nada a gente consegue esconder nessa vida. Tudo, o que é bom e o que é ruim, ele aparece. Se eu tivesse feito uma negociação contra a minha empresa que eu trabalhava, eu poderia ser demitida naquele momento. Mas não, o meu trabalho era... Ficaste lá quanto tempo, Marli? Quando é que 13 anos. 13. Daí como é que tu vais para o empreendedorismo? Quando é que tu começas a... Eu já estava trabalhando com vendas, né? E eu trabalhava já há 8 anos vendendo para um magazine da minha tia, que ela tem loja em outra cidade, aqui em Silveira Martins. E eu vendia em casa à noite. À noite eu trabalhava em casa com uma peça cheia de roupas já. Trabalhava com a moda. Ela me impulsionou, ela me ensinou a conhecer produto bom, coisas boas e atender público já nesse setor. E ali bem pertinho da Pampeiro, estava desocupando uma loja que era de bijuterias, uma garagenzinha. E a dona Albertina me ofereceu se eu queria. E eu decidi. Acho que eu decidi sair, porque eu ia ficar sob o guarda-chuva dos meus amigos ali, já tinha clientela. Aí comprei o pontinho dela com uma mesinha e uma... Quantos anos tu tinhas aí nessa época? 29. Diz que até 30 anos a gente tem que decidir o que a gente vai ser na vida, segundo os estudiosos, né? Eu não tinha ainda 30, estava indo para os 30. Daí eu resolvi pedir minhas contas, mas eu contava com aquela entrega, com aquela mercadoria que eu tinha, que iria me abastecer, porque eu não tinha dinheiro para começar. E eu pedi demissão daí para Pampeiro, porque eles não puderam me demitir, eu era muito antiga e tal. Hoje eu entendo como empresa. O seu Ilídio disse, eu não posso te demitir, porque tu é uma funcionária minha de confiança. E eu disse, então eu vou sair daqui sem nada. E ele chamou o contador e ainda disse, faz um valor X, que esse é um prêmio para Marli. Ele ainda me deu um prêmio, mesmo eu pedindo para sair, deixando eles. Ele disse, eu tenho certeza que vai dar certo. Então ele foi um pai naquele momento, que apostou que mesmo eu deixando eles, eu iria fazer uma carreira solo, e ele acreditava que eu ia dar certo. E aí eu fui falar para o meu tio, quando ele veio pegar dinheiro das vendas, eu disse, tio, eu vou pedir minhas contas aqui, eu vou sair e vou abrir uma lojinha. E ele olhou para mim e disse, eu não faço questão de portas abertas. E a partir dali eu não tinha mais quem me abastecesse. Acho que foi o maior presente que Deus me deu, que foi um desafio naquele momento. E eu falei daí com a tia, e ela disse, não te preocupa. Só que eu abri dia 6 de março de 1989, e dia 22 de março ela me levou para São Paulo, e me apresentou em todos os atacados que ela comprava, e disse, essa é a minha sobrinha, essa vocês podem vender. Ela abriu meus caminhos. Ela também é uma inspiração para mim, é irmã da minha mãe. Qual é o nome dela? A tia Terezinha Anversa. Ela é uma segunda mãe, hoje ela é viva também, e ela sabe o quanto ela me inspirou e o quanto eu e ela fomos parceiras, e ela abriu meus caminhos dentro dos atacadistas, dizendo, essa vocês podem vender. Se não pagar, eu pago, mas ela vai pagar. Ela vai pagar. E assim que começou a minha história, minha trajetória. Lá eu abri com o Marli Panos e Panos, na garagenzinha. 6 meses depois, eu subi para José Bonifácio, porque estava muito apertadinho lá. E quem criou o nome La Marli foi as próprias clientes, que elas chegavam para mim e diziam, principalmente a Miriam Costa, que chegava e dizia para mim, olha como eu estou linda, La Marli, olha como eu estou linda, a La Marli. Aí surgiu, definitivamente, o La Marli.
desde setembro de 1989, que surgiu e aí ficou o nome para até hoje. Então, e desde então funciona ali na José Bonifácio. Eu iniciei na José Bonifácio, na Galeria Guaíba, do seu Cecim. Aluguei 10 anos ali. E depois eu fiquei 9 anos na segunda quadra da Bozano, que aí já era era um desafio, ou tu cresce ou tu te apaga. E eu fui para a segunda quadra, fiquei 9 anos e comecei já a querer ter o meu imóvel próprio. E a dona Helena Chami, que me alugava na Bozano, ela colocou o imóvel à venda, a minha sala lá. E eu fiz todo o procedimento no Banrisul, quando estava tudo aprovado em Santa Maria, em Porto Alegre, tudo. Fiz levantamento, peguei uma capitalização que eu pagava para a minha aposentadoria, resgatei para poder ter dinheiro da entrada que tinha que ter, e chamei ela, agora falta só os seus documentos. Não, Marlizinha, eu não vendo não esse dinheiro, meus filhos vivem desse aluguel. Cruzei os braços, me apaguei, mas tudo bem. Aí estava com crédito aprovado no banco para financiar, aí surgiu o sobrado da moda da José Bonifácio. Voltar para a minha rua onde eu tinha começado. Deus coloca tudo certo na hora. Sempre no tempo certo, no caminho da gente. Eu sou grata justamente da Valmir Ávila, que era uma amiga minha ali da rua, que ela tinha viuvado e o prédio era de espólios. E ela disse, Marlizinha, estou muito feliz se tu comprar a minha casa. E eu consegui. Comprei, financiado, terminei já muitos e muitos anos. Enfim, ali a minha realização, ali é onde eu vou deixar meu umbigo enterrado ali. Então, nada é em vão na vida da gente. Também tive o investimento no Royal Plaza. A La Marli foi uma das 4 lojas que abriram embaixo, as primeiras 4 lojas. Hoje eu sou só cotista lá, mas fiz o investimento, acreditei no investimento do Royal Plaza. Tenho hoje as minhas cotas lá, que é um valor agregado. Então, mas a pandemia fez com que a gente modificasse a forma de ver. Fechamos no Royal, fechamos a loja do bairro e ficamos só com a loja matriz, que é a da José Bonifácio. Ali é o meu QG, ali é onde eu colho todos os frutos. E também acho que a gente precisa falar da sequência de vida, que eu também tive a minha vida conjugal, que eu acho que a gente precisa relatar, que às vezes a gente diz, quando um casamento acaba, mas por que não deu certo? Deu muito certo, Fabiana. Durou 32 anos. O Everton Luiz Martins, o Kiko, é a pessoa que mais conviveu comigo do que até a minha família. 36 anos de convivência, 2 de namoro, 32 anos de casamento, mais 2 anos nós vivendo na mesma casa, que nem irmãos. E hoje somos grandes amigos. Ele mora embaixo, eu moro na parte de cima. É a primeira pessoa com quem eu posso contar. Não ficou arranhão nenhum de nenhum dos lados. Não existe ex-família. Existe ex-marido, mas não existe ex-família. Vai ser sempre o pai das minhas filhas, aquela pessoa que eu posso contar a qualquer momento, e ele também comigo, porque me ajudou em tudo, Fabiana. A gente não consegue realizar uma vida sozinha. A gente tem que ter também alguém que dá um suporte. E ele sempre me ajudou em tudo. Isso eu preciso reconhecer. Sim, sim. Ô Marli, me diz uma coisa, do que da tua mãe, a gente fala, assim, deu para ver, entendeu muito da Marli de hoje a partir da trajetória da Dona Rosa. Isso fica muito evidenciado, né?
ser sempre a solução, ser aquela que todos os parceiros podem contar, porque ela vai conseguir resolver, ela vai dar jeito, não reclama, confia muito e traz essa questão da religiosidade e da fé para o seu dia a dia. E o que tem assim da tua mãe que tu achas que contigo foi diferente? Ó, nisso aqui a minha mãe era assim e a partir de mim eu construí de uma forma diferente, que é mais minha. Eu acho que tudo é questão de épocas. A minha mãe, na época, ela não tinha o alcance que hoje a gente tem. A minha mãe, na época, ela queria estudar, ela queria ser freira, ela queria... E ela só pôde fazer até a 5ª série. Então, ela estudou o máximo que existia na época. E eu acho que eu nunca... A minha mãe se conformou naquela vida dela lá do interior. O que era possível. O que era possível dentro daquele... Eu não. Eu optei por usar todas as chaves que Deus me deu. E a gente, quando nasce, tem um molho de chaves. E eu fui abrindo todas as portas que me eram possíveis. Quando eu estava com 58 anos... eu fiz um curso superior de marketing. Eu fui fazer um curso superior, eu nunca deixei de... Eu nunca virei as costas para as oportunidades que a vida me deu. Eu acho que isso foi diferente da mãe. A mãe teria tido um mundo, talvez, muito melhor se ela tivesse saído daquele cantinho de onde ela se acomodou. E eu não, eu vim para a cidade, eu tive quem acreditou em mim, eu tive pessoas influentes que puderam abrir portas para mim, que acreditaram em mim, e eu não tive medo de encarar. Eu não tive medo de em qualquer ambiente corporativo, dar a minha opinião, falar o que eu penso, não achar que mulher tem menos vez do que homem. Não sou feminista, também acho que a gente, quando conhece aquilo que a gente vai se pronunciar, a gente pode falar as verdades saindo do coração. Não sou pragmática, mas eu levo a razão e a emoção junto. E acho que a diferença entre nós, que a mãe não teve as oportunidades que eu tive. Se ela tivesse tido, ela era uma mulher além do tempo dela. E eu não. Eu, Marli, tive, eu acho que, muito mais créditos, talvez até do que eu mereça, Fabiana. Eu acho que as pessoas acreditaram em mim e eu sinto orgulho disso, eu sinto orgulho de pessoas que me viram trabalhando lá no escritório e que hoje elas vêm e entram na loja só para me dar um abraço e acreditar que é eu que estou ali. Então, tu fazer uma diferença na vida das pessoas, e eu posso dizer que a diferença entre nós também, que eu posso fazer sim a diferença na vida de muita gente. Deus me deu a oportunidade de, se eu tiver com vontade de alguém que chega ali e não tem condições de comprar alguma coisa, por uma tragédia, que está com alguém no hospital e precisa uma roupa, eu tenho autonomia de dizer, gurias, pode ir lá e pega tal coisa, ela não precisa pagar nada. Ou ela pode levar e se um dia ela quiser, ela vai voltar a me trazer. Então, essa bênção de tu ter oportunidade, de tu ter um negócio que tu tem como olhar para alguém e estender a mão, isso para mim é muito mais gratificante que tu fazer uma venda gigante. Das tuas filhas, vamos falar um pouquinho delas. O que tu avalias em cada uma delas? De que forma elas são inspiração para ti?
A gente já imagina que inspirações tu és para elas, mas que aprendizados, que exemplos elas te trouxeram? De que forma o jeito de viver, o jeito de conduzir a vida, de agir, a postura, todas as habilidades, no que elas te ensinaram? São duas filhas únicas, eu sempre digo. A Manu, a mais velha, ela fez faculdade de administração, não tinha intenção de ser lojista, fez estágio junto com a mãe e aprendeu a gostar. Ela aprendeu quando conheceu a história do negócio que a mãe já tinha. E aí ela passou a trabalhar comigo. E hoje ela é uma inspiração para mim. Hoje eu posso te dizer que a Manu é o meu porto seguro. Ela é centrada, decidida. Se hoje, um dia inclusive numa reunião de família, nós irmãos dissemos, nós estamos envelhecendo, numa necessidade de doença, de decisões, quem é que nós vamos ter da família que vai assumir a ponta de tudo? Ficou pela Manu. A Manu é decidida, cabeça feita, ela tem visão para tudo. Ela sabe o caminho das decisões. Então eu posso te dizer que a minha filha Manu é o meu porto seguro, que na velhice ela vai seguir a história da loja, ela vai seguir, vai continuar tirando dali o necessário para me manter, inclusive quando eu não tiver mais em atividade, que eu pretendo estar enquanto ainda tiver saúde, sempre. A Manu é aquele porto seguro, é uma pessoa admirável, ela tem um filho autista e ela consegue coordenar todas as atividades dele em casa, é gestora da casa, ela administra tudo. Na loja, ela administra todas as inovações que surgem, ou um programa que muda, toda a parte legal, ela me dá esse suporte. Hoje eu ainda sou necessária emocionalmente, mas eu te digo que corporativamente eu já tenho a Manu que assume, toca tudo. Então eu tô ali, mas eu acho que para acarinhar mesmo e para receber. E adoro vender, adoro receber as pessoas, continuo em plena atividade, mas a Manu é admirável nesse sentido. Ela não comanda só a minha vida, ela comanda a vida de todos, ela é dominadora. Ela cuida do pai, ela cuida da irmã, ela cuida de mim, ela cuida do filho, do marido, da casa, dos negócios. Então a Manu é aquela pessoa estrategista. Já a Vivi é um amor que a vida deu. É aquela pessoa mais desligada, está fazendo fono, já está no 5º semestre. Olha só. Está realizada com a profissão que escolheu, é amorosa, é aquela que eu tenho que estar puxando o tapete sempre. Tu esqueceu tal coisa, cadê a chave, cadê o controle? Tu não fez tal coisa, tu não lavou a tua xícara. Mas, ao mesmo tempo, é aquela filha meleca que... Boa noite, mãe, tudo bem aí, mãe? Boa noite, te amo. Eu aprendi a ouvir o eu te amo e falar com mais facilidade após a minha mais nova. Então, é um amor diferente. Um é aquele cuidado, e a outra é aquele grude, e ao mesmo tempo é outra geração, quer passear mais. A Manu era mais caseira, passeava também, mas a Vivi é mais festeira, digamos. Leva a vida de uma forma mais leve, não com tanto sacrifício. Ela diz assim, mãe, eu não tenho culpa se tu não teve adolescência, se tu não teve juventude,
Se tu teve que trabalhar desde menina, eu não preciso isso, mãe. Eu tenho que viver a vida. Então, eu entendo isso. Então, eu acho que são filhas diferentes e a Manu também, a gente convive o dia inteiro na loja, temos um relacionamento muito bom e a Vivi tá sempre, a gente tem que estar sempre no radar dela, mas é uma filha maravilhosa. E o que elas duas transformaram na Marli? O que a chegada delas na tua vida, de que forma tu se transformou a partir desses exemplos delas? O que tu olha para trás e diz, poxa, eu era, com a chegada da Manu, passei a ser mais assim, com a chegada da Vivi, mudei nisso. De que forma elas te transformaram? Elas me transformaram aquilo que qualquer mãe faz, abre mão de tudo em prol das filhas. Quando eu tive a Manu, eu trabalhava fora ainda. E eu botei ela na creche com 40 dias, Fabiana. E eu deixava de almoçar em casa para ir ao meio-dia sempre ver ela, levar na pracinha, ver ela. A minha vida se transformou, que eu passei a entender que depois que a gente tem filhos, a gente não tem que priorizar mais a gente. Eu passei a priorizar o bem-estar delas. A deixar pensar, pô, o dia que eu sair, o dia que eu for embora dessa vida, o meu legado vai ficar para as minhas filhas. Então, se transformou, porque ser mãe é maravilhoso. A gente dá a vida para elas e continua, enquanto a gente estiver respirando, vai ser pelas filhas. E pelo neto, depois que a gente é avó, então... Nossa, o Bentinho é a continuação, é mãe 2 vezes. Ser vó é ser mãe 2 vezes. Então, as minhas filhas, eu tenho certeza que o meu exemplo para elas vai ser sempre o melhor. Elas vão ter sempre motivos de se orgulharem da mãe que elas tiveram, mesmo que elas digam, mãe, tu tem que aproveitar mais, tu tem que curtir mais, mãe, tu tem que sair mais. Só que eu me sinto bem como eu sou. Eu não sinto falta de muita coisa, Fabiana. Eu sinto que, se eu continuar como eu estou, eu só tenho a agradecer da vida. Eu tive sempre muita saúde, tive sempre muita vontade de trabalhar, de ser correta, de fazer as coisas pelos outros, de tu empreender na vida, de tu empreender em casa, de tu empreender na rua, de tu estar disponível para as pessoas. E assim eu sou com as minhas filhas. Estou sempre pronta. Elas, mãe, estou com vontade de comer aquele risotinho teu. Então, vamos, não tem problema. Pode vir que a mãe faz. E para finalizar, Marli, que projetos ainda tu pensas assim? Em que iniciativas ou momentos da tua vida tu achas que ainda daqui para frente tu vais ser essa inspiração para outras mulheres? O que tu ainda projeta? Na verdade, às vezes, numa fase da vida, como a gente está, como eu estou, com 64 anos agora, dá uma certa melancolia de achar que o tempo passou muito rápido e que não há mais tempo para fazer muita coisa. Mas eu não tenho medo da finitude. Eu tenho medo da enfermidade. Então, o meu projeto é seguir como eu estou, trabalhar muito enquanto eu ainda tiver forças, que eu quero ter muito, porque eu tenho uma energia tão grande, Fabiana, que se eu tiver que trabalhar 16 horas do dia direto, eu trabalho e estou bem, estou feliz, amo o que eu faço, curto. Eu trabalho para as mulheres, eu amo. Eu faço de coração, de alma, o meu trabalho. Eu sou grata a cada mulher que entrou dentro do meu estabelecimento nesses 34 anos,
que cada uma contribuiu e levou um pouquinho de mim. Vender não é fazer uma venda de negócios, é fazer parte da vida daquela família, daquela pessoa. É tu vestir ela para algum evento, para alguma necessidade. Então, eu quero continuar fazendo isso, fazer bem feito aquilo que eu me propus, e que Deus, o dia que achar que está na minha hora, mas não me deixe na finitude sofrendo, porque eu sei que minhas filhas vão seguir tocando, a Manu vai seguir tocando, e eu tenho projetos de ter mais ali uns longos 20 anos ainda, quem sabe, eu atendo mulheres de mais de 90, e que estão lá lúcida, faceira, vaidosa, e eu quero ter uma finitude com qualidade de vida. Isso eu penso e peço, e tomara que isso eu consiga, e que eu possa continuar me inspirando em pessoas com quem eu também me inspiro, e que eu possa continuar sendo inspiração para muitas mulheres. Que lindo, Marli. Obrigada pela tua presença aqui no Inspiração. Temos que agradecer também, né, o exemplo, o legado da Dona Rosa, da Terezinha, que falamos bastante. A Maria Helena também. E a Marley, que são lojistas também aqui em Santa Maria. A Alice, que é a mais nova, todos os meus irmãos. É um coração que não cabe de tanto amor pela família. E também da Manu e da Vivi, que são mulheres que vieram depois. Nossa, e que também inspiram. sim. Isso que eu acho bacana, da gente conseguir enxergar de uma forma muito evidente, muito evidenciada nesse programa, né? Como grandes mulheres foram sendo transformadas pelas que vieram antes, e também como elas continuaram a mudar, a transformar as suas vidas a partir das que vieram Sim. depois. Sim, Né? Olha, então, foi muito legal eu participar disso aqui, Fabiana. Foi um presente. Foi um presente que eu dedico assim a ti, que é uma inspiração. E que tu continue trazendo muitas inspirações de mulheres que merecem ser percebidas. E que demonstra, acho que o Inspiração ele demonstra de uma forma muito clara e muito objetiva para a própria mulher, né, para a convidada que vem aqui ser homenageada, que muitas vezes, e eu tenho ouvido isso muito, Marli, que muitas vezes não se dá conta da força do protagonismo feminino na sua vida. O quanto mulheres constroem essas vidas e seguem transformando realidades de uma forma muito relevante, muito marcante, muito protagonista, que a própria mulher muitas vezes não tinha essa noção e essa ideia. Então, viva a mulher, viva essa força, essa superação, esse exemplo da Marli. Obrigada, querida. Muito obrigada, de coração. Uma linda história.